primeiro, né, que é a primeira notícia de hoje, principalmente mais ou menos o que a gente tem ouvido também, se não tiver a notícia completa, a gente vai falar sobre isso, ok? Vamos lá. Al Nassr avança para contratar Wesley e envia proposta que agrada ao Corinthians. Essa notícia do Wesley, praticamente, Timão quer pelo menos 20 milhões de dólares para vender o atacante de 19 anos. A matéria do Bruno Cassucci, Emílio Bota e José Edgar de Matos. Agora é oficial, após manifestar interesse na contratação do atacante Wesley do Corinthians, o Al Nassr da Arábia Saudita formalizou uma proposta para comprar o jogador. O documento já chegou ao Corinthians e a negociação é conduzida pelo empresário Clóvis Henrique, que é o empresário do atleta, e pelo presidente Augusto Melo, que gostou da oferta. Os valores propostos são mantidos em sigilo, mas se aproximam dos 20 milhões de dólares que o Timão desejava. A expectativa das partes é que a operação avance nos próximos dias. Aprovado pelo Fundo Soberano Saudita, que detém 75% do Al Nassr, o Wesley se encaixa em uma das vagas de estrangeiro de até 21 anos, ele está com 19, ok? O Corinthians entende ser necessário vender pelo menos um atleta nessa janela de transferências e não se opõe à saída do Wesley, desde que por um valor considerado justo. O Wesley é um atleta que mais participou de partidas pelo Corinthians em 2024, com 47 participações. Com o técnico Armando Dias, no entanto, ele tem perdido espaço e iniciou as últimas 5 partidas no banco de reservas. Nas últimas semanas, o empresário do atacante Clóvis Henrique esteve na Europa e se reuniu com clubes interessados no jogador. Nenhum deles chegou aos valores exigidos pelo Timão e assim as negociações não evoluíram. O Wesley tem contrato com o Corinthians até agosto de 27 e tem 70% dos direitos econômicos vinculados ao Timão. Bom, sobre o Wesley, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: o Corinthians está tentando pegar mais 10%, ganhar um pouco mais desses valores, né? Estão tratando ainda sobre bônus de 5 milhões de euros, né? E o Corinthians vendendo o jogador por 20 de euros, não, desculpa, de dólares, porque lá só trabalha em dólar, tá? E seriam 20 milhões de dólares mais 5 de bônus. E o Corinthians tentando buscar mais 10% dessa negociação, que faria o Corinthians receber em torno de 16 milhões de dólares, não sei se à vista ou parcelado, possivelmente à vista, que os caras têm dinheiro, né? E aí organizaria a questão financeira do Corinthians dentro do orçamento que já foi revisado. A gente vai falar sobre isso depois também. E no final das contas, o Corinthians fará a venda de um jogador, como era previsto, tá? Era previsto no orçamento o Corinthians ter uma venda de jogador, mesmo com a venda do Moscardo nessa temporada. O Fabrício Romano tratando sobre o tema. Al Nassr está se aproximando do acordo de Wesley com o Corinthians por um pacote que ultrapassa 20 milhões de dólares. Detalhes finais sendo acertados entre os clubes, acordo fechado com o lado dos jogadores, quase lá. Então o Corinthians, evidentemente, já está bem adiantado na questão do Wesley, na sua venda, já tem até rumores não, mas informações lá de fora. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da venda do Wesley para o Al Nassr? Vocês acham que o Corinthians deveria vender? Vocês acham que um jogador que... Vou parafrasear uma inventiva frase que foi dita sobre o Moscardo. Vocês acham que ao Wesley encerrou a participação, que a torcida não tem mais tanta paciência com o jogador, deveria realmente ser vendido? Ou vocês acham que daria para segurar o menino por mais uma temporada, talvez meio da próxima temporada, para que ele pudesse amadurecer dentro do Corinthians? Comentem aí. Então vamos lá. Primeiramente, o que está acontecendo? O Bahia, e eu falo sobre isso, sobre jogadores que estão acima, né? São jogadores que estão em outro patamar dentro do Corinthians, jogador de seleção de base, vê o Corinthians, aliás, o Luiz Gustavo, né, que é de Vitória da Conquista, vale ressaltar aqui pertinho, onde eu residi durante quase 15 anos, saiu de Vitória da Conquista para o Corinthians desde sub-11. E ele tem contrato se encerrando no meio de 25. No meio de 25. Estamos aqui em agosto, já estamos já naquele momento em que abaixo de um ano de contrato, certo? Se eu não me engano, o Manfio da IDC tratou isso há 2, 3 semanas atrás, no máximo, tratando de iniciação dessas negociações. E o Luiz Fabiani, que é um dos especialistas de base do Corinthians, né, trata sobre isso na matéria, não na questão do Manfio, mas vocês vão entender exatamente a informação do Manfio casa com a informação do Fabiani.
Corinthians inicia negociações para renovar com Bahia, destaque da base, tá? O Corinthians iniciou as conversas para renovar com o meio-campista Luiz Gustavo Bahia, da categoria sub-20. O jogador está no clube desde sub-11 e é tido como uma das grandes promessas da base alvinegra, acumulando convocações para as seleções sub-15 e sub-17. O Bahia possui um contrato com o Corinthians somente até junho de 25 e assim ficaria livre para assinar um pré-contrato com outra equipe a partir da virada do ano. Ciente disso, o Timão intensificou as conversas nas últimas semanas. No início deste mês, então são 3 semanas, como eu havia dito, o Clube Paulista enviou a primeira proposta de renovação que gerou uma contraproposta do staff do jogador. Ainda não houve retorno do Clube Paulista quanto às novas condições sugeridas pelo atleta. Campeão da última copinha em janeiro, Bahia é um jogador bastante valorizado no mercado internacional. O Grupo City, o detentor do gigante inglês Manchester City, é um dos interessados em adquirir o jovem meio-campista. Pelo sub-20 do Corinthians, Bahia fez 48 partidas e anotou 3 gols, todos nesta temporada, que seria a sua primeira dentro da idade para a categoria. No sub-17 foram 32 jogos com 9 gols marcados. É isso daí. Opa, um abraço aí, pessoal. Segue aí todos nós. Bom, em relação aí à questão do Bahia, tem a questão do Grupo City. E na questão do Grupo City, quem trata sobre isso é exatamente o meu timão, que trata da repercussão no AS, né? O jornal espanhol repercute interesse do Grupo City em joia do Corinthians. O joia do Corinthians, o volante Bahia, interessa ao Manchester City da Inglaterra. A informação é do diário AS da Espanha, que ainda afirmou que o clube inglês já fez os primeiros contatos para contratar o jovem de 18 anos. O Manchester City visa repetir a Fórmula Savinho, que se destacou em um dos clubes satélites do Grupo City, o Girona, da Espanha, e depois se juntou ao time inglês nesta temporada. O vínculo de Bahia com o Corinthians é válido até junho de 25. A multa rescisória dele é de 50 milhões de euros, quase 310 milhões na cotação atual. Pelo fato do volante estar a menos de um ano de fim do contrato, o Grupo City tem a intenção de enviar uma oferta consideravelmente abaixo da cláusula, conforme noticiou o AS. Em solo nacional, a Rádio Itatiaia também noticiou o interesse do grupo saudita, a joia corintiana. Então, assim, gente, essa questão é muito simples. Na minha concepção, eu diria o seguinte: a diretoria do Corinthians falha, e falha muito gravemente, por um jogador de categorias de base do Corinthians, que já se destacava no Sub-17. Falei isso em 2022, quando ele jogou a MGF Cup. O cara jogava no Sub-17 com a camisa 8, um jogador que tinha uma capacidade de passe longo, de pisar na área, um jogador que fazia gols. E, obviamente, quando você tem um desnível, né, que ele chega a sub-20, depois é retraído para um camisa 5, é natural, mudança de postura, mudança de posição, variação de posição para você defender, para você ter outras características, você aumentar seu leque de capacidades dentro das suas virtudes. Mas era um jogador que todo mundo sabia que tinha valências e era interesse do City há muito tempo. Desde o início do ano já trato sobre isso, já falo sobre isso, sobre o interesse do City e de outras equipes, e como a diretoria do Corinthians deixa passar esse tempo todo para, em cima da hora, fazer uma proposta, ter uma contraproposta. O jogador absolutamente tem todo o direito de fazer a proposta que entender melhor, e mais, o Corinthians vai ter que ceder a proposta, porque diferentemente do Kaique, né, naquele momento que estava muito próximo também, estamos aí a menos de 4 meses, né, do final do ano, bateu 4 meses, ele já tem um grupo extremamente forte no cenário mundial. E aí, gente, aquela coisa, a diretoria tem que ser mais ágil para não onerar exatamente a base, o esforço de contratação. Se o cara já fez a proposta, fez a contraproposta, você já sabe o que vai fazer. Você já vai fechar com o cara ou não vai fechar com o cara. Não pode atrasar o suficiente para que nós tenhamos mais ônus na contratação do jogador. Então, assim, tem que renovar, e inclusive falei várias vezes aqui, o André, como o Corinthians estava com carência de jogadores, o Corinthians deveria ter subido o André, e até porque o Sub-20 já saiu do Campeonato Brasileiro, pode ir para o Sub-23, já trouxe também. O Corinthians já deveria ter subido o André e o Bahia, pelo menos para fazer uma transição, para ter um acréscimo de capacidade dele, e inclusive ser incorporado para que a gente pudesse não ter um déficit tão grande na questão da base.
ou pelo menos no elenco nesse momento, que a gente perdeu o Alex Santana, a gente estava sem o Ranieri, só tinha 2 jogadores, coloca o menino na base na Sul-Americana. Se eventualmente você não vai colocar ele, não tem problema. Pelo menos o cara já estava ali dentro de um cenário que você está com os profissionais,